Nessa semana, o Federal Reserve, Banco Central Americano, subiu a taxa de juros em 0,25% ou 25 pontos base. A taxa agora por lá está entre 4,75% e 5%. O Banco Central Europeu, há alguns poucos dias, também havia subido a sua taxa em 0,5%, atingindo o patamar de 3,5%. Na quinta-feira dessa semana, o Banco Central inglês também subiu em 25 pontos base, sendo a 11ª alta consecutiva para tentar controlar a inflação, que por lá ainda está acima de 10%. Mas voltando nos Estados Unidos, a taxa que está agora entre 4,75 e 5 deverá subir ainda mais. Veremos os próximos movimentos do Banco Central, mas como eles próprios mencionaram, estão longe de controlar a inflação. Sim, é verdade, está na casa dos 6%, mas isso representa 3 vezes a meta deles, que é atingir ou voltar ao patamar de inflação de 2%. Expliquei bastante em outros vídeos ao longo dessa semana como é que eles conseguiram manter a taxa de juros extremamente baixa, em zero ou muito próximo de zero ao longo dessa última década. E para resumir, é basicamente através da injeção monetária que eles colocaram mais de trilhões de dólares em circulação e uma quantidade massiva de dinheiro derruba o seu preço. O preço do dinheiro é os juros. Muito dinheiro em circulação derruba o preço dos juros. Ocorre que essa intervenção ao longo dos últimos anos provoca desequilíbrios nos preços. Lembrando que o preço é o mensageiro da economia. Quando a gente vê um banco central manter a taxa de juros baixa por muito tempo, você estimula créditos, tomada de empréstimos, empreendimentos que foram desenvolvidos com aquela taxa de juros extremamente baixa e parecia, ou muita gente acreditou que aquilo se manteria por muito tempo. Pois bem, a inflação chegou e o Banco Central teve que subir a taxa de juros e foi a mais alta taxa de juros num curto espaço de tempo na história recente. Isso causa, e como vem causando, muitos problemas. É muito chato ser aquela pessoa que fala, nós comentamos aqui, nós avisamos. Ocorre que basta estudar um pouco de história econômica e perceber que uma injeção de capital em algum dado momento traz sim um problema inflacionário. E esse é o próximo ciclo econômico, onde os bancos tiveram que subir a taxa de juros, seguem subindo, para desacelerar a economia e reduzir a demanda, reduzir os empréstimos e aí sim conseguir controlar a inflação. Porém, tem um problema massivo aqui. O Banco Central agora, principalmente o americano, que é o nosso foco dessa conversa, mas o europeu também, o japonês também, o australiano também, o inglês, enfim, todos eles se encontram numa sinuca de bico que eles mesmos se colocaram quando decidiram injetar trilhões de dólares ao longo da última década, como se não fosse causar qualquer tipo de distúrbio econômico em algum dado momento. Eles se encontram na posição de continuar subir a taxa de juros e desacelerar a economia para conseguir trazer a inflação para baixo e fazer com que as pessoas não percam mais o seu poder de compra por conta da alta dos preços, ou então não mais subir a taxa de juros e aí deixar a inflação mais alta. Quando você sobe muito a taxa de juros, como foi o fato agora, essa desaceleração da economia não para por aí. O que a gente vê é que aqueles empreendimentos que foram desenvolvidos, aqueles créditos que foram tomados, quando a taxa de juros estava artificialmente ou manipulada, baixa por conta da injeção de dinheiro para salvar um sistema ali no curto prazo, essas taxas de juros agora subindo inviabiliza muitos desses projetos, quebra muito dessas empresas e quebra muita pessoa física que não aguenta mais pagar a taxa de juros. Portanto, você pode levar a uma quebradeira econômica e de fato a gente vem presenciando muito disso com as demissões em massas das Big Techs de empresas de médio porte, não só nos Estados Unidos, como no mundo todo. Ao longo desse período, principalmente nesses 2 anos de pandemia, o dinheiro em abundância e extremamente barato fluía de forma natural para vários setores da economia. Empresas que jamais geravam caixa ou que jamais deram lucro conseguiam captar bilhões de dólares e se transformar em unicórnio. Era natural que isso causaria em algum momento uma distorção. Não tem como uma empresa sobreviver sem lucro, apesar que pessoas acreditavam que isso duraria.
Essa aceleração da inflação veio muito mais rápida por conta das ações tomadas na pandemia e também por conta da quebra da cadeia produtiva com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Com isso, através da demanda e da oferta, impulsionada por uma expansão monetária e uma expansão fiscal, a inflação explodiu e não teve outro caminho, outro remédio a não ser subir as taxas de juros. As consequências estão chegando agora com essas demissões e essas quebradeiras. Até onde isso vai? Pois bem, a gente sempre culpa a alta taxa de juros, mas por isso que eu sempre falo, vamos dar um passo atrás na história e entender por que é que as taxas de juros ficaram extremamente baixas, e eu já expliquei em outros vídeos nessa semana. O que eu quero dizer agora é que o Banco Central, ele tem como principal função estabilizar o valor da moeda daquele país. No caso dos Estados Unidos, eles têm dois mandatos que também é cuidar do emprego. E aí, os Estados Unidos, sim, estão com uma taxa de desemprego bastante baixa, na casa dos 3,5%, 3,6%, que ainda pressiona a inflação. Em meio à quebradeira de bancos, o que a gente viu foi que o governo americano, em 3 dias da semana passada, injetou quase 300 bilhões de dólares na economia, mais do que ali havia retirado desde abril de 2022 até março desse ano, para conseguir retirar dinheiro da economia e desestimular a demanda e frear a inflação. Então, por um lado ele tira e por outro ele injeta muito mais dinheiro para dizer que está salvando os depósitos. A Janet Yellen e o presidente do Banco Central Europeu vieram a público, do Banco Americano, Jerome Powell, vieram a público falar que não podem ou não salvarão todos os depositantes se vier a ter uma quebradeira sistêmica. Isso seria, obviamente, premiar muito da ineficiência e gerar até um receio maior no mercado de que outros bancos estariam em situação de perigo, próximo à falência, e poderia gerar um medo maior, uma corrida bancária ainda maior. Fato é que eles colocaram sim no sistema quase 300 bi para salvar o Silicon Valley Bank, que foi o primeiro que quebrou, seguido por Signature Bank, e depois na Europa o problema que eu já expliquei da quebra do Credit Suisse, que o UBS foi praticamente obrigado a comprar pelas agências reguladoras e o Banco Central Suíço. Nesse caso dos Estados Unidos, eles estão, o Banco Central, subindo a taxa de juros, que é o único caminho que eles têm nesse momento. Porém, outro fato importante que a gente não pode deixar de levar em consideração, que a gente pouco fala. O Banco Central tem essa possibilidade de subir a taxa de juros, como vem fazendo, e está nessa sinuca de bico. Desacelera por completo a economia e controla a inflação, ou não, mantém a taxa de juros baixa para que a economia continue com um vigor maior e deixa a inflação correr. Algo que eles mesmos se colocaram ao longo dos anos e terão que se limitar. Se vale aqui qualquer palpite, na minha opinião, eles serão e continuarão preocupados com a inflação, que está longe de controlada, e aí sim eles seguirão subindo a taxa de juros. Agora, não foi apenas uma expansão monetária que a gente viu ao longo da pandemia e que levou a esse problema inflacionário. Foi também uma expansão fiscal, e essa foi dada pelos governos. Quando eles aumentaram seus déficits públicos, ou seja, gastaram muito mais do que arrecadaram para injetar dinheiro na economia, para dar dinheiro para a população, para comprar ativos de empresas, como foi feito de forma massiva nos Estados Unidos, você também ajuda a impulsionar e muito a inflação. A gente só vê as pessoas e a grande mídia falando sobre o Banco Central subir a taxa de juros. Ninguém fala sobre o governo reduzir o seu déficit público e reduzir os gastos. Quando um governo reduz um gasto, você transforma o país de um país fiscalmente irresponsável para um país mais fiscalmente responsável. É igualzinho uma família ou uma empresa. Se você gasta muito mais do que você arrecada, em algum dado momento você vai ter problema para captar dinheiro para fechar as suas contas. Suas taxas de juros subirão, a moeda desvaloriza e isso representa alta dos preços, ou seja, inflação. Portanto, a gente tem que fechar as duas torneiras. Sim, o Banco Central retirar todo o dinheiro que injetou no sistema aos poucos e continuar a subir sua taxa de juros, mas não podemos deixar de mencionar que a gente precisa de uma política de contração fiscal. Aqui há duas maneiras que podem ser levadas em consideração.
primeiro, mais eficiente e que deveria acontecer já, de imediato, em praticamente todas as economias, e no Brasil também nem se fala disso, principalmente da agora em diante, com esse governo que gasta muito mais e está expandindo o seu fiscal. Essa primeira maneira é cortar gastos. O Estado gasta muito e gasta mal. E a gente é extremamente endividado. Quando eu falo a gente, eu não falo Brasil, inclusive os Estados Unidos, a Europa e todos esses países. Então, cortando gastos, você consegue diminuir esse dinheiro em circulação e desestimular a demanda e, portanto, controlar um pouco a inflação. O outro cenário seria uma política muito mais social-democrata, que não vai em linha com a forma como eu penso, mas os governos teriam essa ferramenta na mão, que é basicamente subir impostos. No Brasil, a gente vê isso acontecendo, nos Estados Unidos, a gente vê isso acontecendo. Então, resumindo, nós teríamos aqui o governo, o Banco Central continuar a subir a taxa de juros e segurar a economia, frear a economia e continuar fazer com que o desemprego suba para desestimular a demanda e desaquecer a inflação, ou deixar a economia com juros mais baixos, parar alto ou até mesmo reduzir e essa inflação tomar corpo. Será que uma próxima recessão reduziria a inflação a um custo muito alto? E por outro lado, você tem a expansão fiscal que poucas pessoas falam. O governo poderia cortar gastos, que no meu entender é necessário e urgente, ou subir impostos, que infelizmente é o caminho mais fácil e o que os governos acabam fazendo. Lembrando que a inflação não deixa de ser um imposto perverso. Os governos arrecadam mais à custa do alto dos preços e que a população, a sociedade sofre muito mais. Veremos o que os governos vão fazer. Aqui tem um palpite muito claro. Na minha opinião, todos os governos preferem aumentar o déficit público, que é um estabilizador de votos, ou seja, puxa muito mais votos quando o governo gasta muito mais. Ele tem um discurso populista em que puxa voto para ele, mesmo que o custo de médio e longo prazo na economia seja catastrófico, mas eles preferem isso do que estabilizar a saúde financeira de um país, que isso passa por cortar gastos e isso, infelizmente, não é popular, porque poucos entendem e mergulham para entender os danos que causam a intervenção estatal no médio e no longo prazo. Esses danos se chamam inflação e quem sente mais é, sem dúvida, a população mais pobre.